Ele tinha dinheiro, poder e sucesso, mas bastou ver a própria mãe humilhada para perceber que havia falhado como filho. Em silêncio, ele decidiu corrigir o passado, e o que fez mudou o destino de todos para sempre. O som do motor do carro de luxo ecoou pela rua silenciosa do bairro onde Heitor crescera. Suas mãos, agora adornadas com um relógio que custava mais do que muitas casas ali, tremiam ligeiramente no volante. Depois de tantos anos construindo seu império empresarial longe dali, finalmente voltara para casa. A viagem de negócios pela Europa havia sido um sucesso absoluto. Contratos milionários assinados, parcerias internacionais estabelecidas, e seu nome agora ecoava nos corredores das maiores corporações do mundo. Mas algo dentro do peito de Heitor não conseguia celebrar. Uma sensação estranha, como se tivesse esquecido algo fundamental em meio a toda aquela correria. Estacionou o carro importado na frente da casa onde nascera, mas não desceu imediatamente. A construção simples, com suas paredes desbotadas pelo tempo e o pequeno jardim que sua mãe sempre cuidara com tanto carinho, parecia menor do que em suas lembranças. Ou talvez ele tivesse se tornado grande demais para aquele lugar. Heitor suspirou profundamente. Nos últimos tempos, os telefonemas para casa haviam se tornado cada vez mais raros. Sempre havia uma reunião importante, um voo para pegar, um negócio urgente para fechar. Dona Amélia, sua mãe, nunca reclamava. Apenas dizia que estava tudo bem e que tinha orgulho do filho bem-sucedido. Quando finalmente saiu do veículo, o silêncio do bairro o envolveu como um abraço nostálgico. Era meio da tarde e a maioria das pessoas estava trabalhando. Caminhou até a porta da frente, mas algo o fez parar. Vozes vinham do quintal dos fundos. Uma delas era inconfundivelmente a voz de sua mãe. Decidiu contornar a casa para surpreendê-la. Um sorriso começou a se formar em seus lábios enquanto imaginava a alegria nos olhos dela ao vê-lo chegar sem avisar. Mas o que seus olhos encontraram ao dobrar a esquina da casa fez seu mundo desabar. Dona Amélia estava na cerca que dividia seu quintal do vizinho, segurando um prato vazio nas mãos. Suas roupas, que um dia foram coloridas e alegres, agora pareciam desbotadas e largas demais para seu corpo visivelmente mais magro. Os cabelos grisalhos, que ela sempre mantinha arrumados, estavam descuidados, presos por um elástico simples. Seu Benedito, ela dizia com uma voz que Heitor mal reconheceu. Eu sei que estou incomodando novamente, mas será que o senhor poderia me emprestar apenas um pouco de arroz? Prometo que devolvo assim que conseguir ir ao mercado. O coração de Heitor parou. Sua mãe, a mulher que sempre fora o exemplo de dignidade em sua vida, estava ali, humildemente pedindo comida emprestada aos vizinhos. As pernas dele pareciam ter virado chumbo. Seu Benedito, um homem de meia-idade que Heitor conhecia desde criança, olhava para Dona Amélia com uma expressão mista de compaixão e constrangimento. Claro, Dona Amélia, a senhora nem precisa devolver. Sabe que pode contar comigo sempre, respondeu o vizinho, desaparecendo em sua casa para buscar o que havia sido pedido. Heitor permaneceu imóvel atrás da árvore que o escondia, incapaz de processar o que estava vendo. Sua mente voava para as últimas conversas telefônicas com a mãe. Ela nunca mencionara dificuldades financeiras. Sempre dizia que estava tudo bem, que não precisava de nada, que se orgulhava de ter criado um filho independente e bem-sucedido. Quando seu Benedito retornou com um saco de arroz e ainda algumas outras coisas, Dona Amélia segurou firme o prato, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Muito obrigada, ela sussurrou, e pela primeira vez em anos, Heitor viu lágrimas nos olhos de sua mãe. A senhora é uma bênção na minha vida. Da Dona Amélia, disse seu Benedito suavemente. O senhor já pensou em ligar para o Heitor? Tenho certeza de que ele ficaria feliz em ajudar. O rosto de Dona Amélia se transformou. Por um momento, um brilho de orgulho atravessou suas feições cansadas.
Meu filho está construindo o próprio império, ela respondeu com uma firmeza que contrastava com sua aparência fragilizada. Ele tem responsabilidades importantes agora. Não posso atrapalhar seus sonhos com minhas pequenas dificuldades. Heitor merece voar alto e eu vou encontrar uma forma de me virar sozinha. As palavras atingiram Heitor como punhadas no peito. Ali estava a mulher que sacrificara tudo por ele, que trabalhara incansavelmente para que pudesse estudar e ter oportunidades que ela nunca teve. E mesmo em sua hora de necessidade, ainda o protegia. Lembrou-se de como Dona Amélia acordava antes do sol para preparar seu café da manhã antes da escola, como ela economizava cada centavo para comprar seus livros e uniformes. Como trabalhava dupla jornada, limpando casas durante o dia e costurando à noite, só para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. E quando o sucesso finalmente chegou, quando os primeiros grandes contratos começaram a aparecer, Heitor mergulhou de cabeça no trabalho. Mudou-se para a capital, depois para outros países, sempre em busca do próximo negócio, da próxima oportunidade. As ligações para casa foram se tornando menos frequentes, as visitas mais raras. Ela sempre me protegeu, pensou, sentindo um nó se formar em sua garganta. E agora, quando ela precisa de proteção, onde eu estou? Dona Amélia se despediu de seu Benedito e caminhou lentamente de volta para casa, carregando o prato com o arroz como se fosse um tesouro. Heitor observou cada passo dela, notando como ela mancava ligeiramente, algo que não existia em suas lembranças. Quantas outras mudanças ele havia perdido por estar ausente. Quando ela desapareceu dentro de casa, Heitor permaneceu ali, paralisado pela culpa e pelo choque. O homem que comandava reuniões com centenas de pessoas, que tomava decisões que movimentavam milhões, estava completamente perdido diante da realidade que acabara de descobrir. Seu celular tocou. Era uma chamada internacional, provavelmente sobre o contrato que havia fechado na Europa. Automaticamente, levou a mão ao bolso, mas parou no meio do movimento. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante que seus negócios. Desligou o telefone sem nem olhar quem estava ligando. Heitor respirou fundo, tentando encontrar coragem para enfrentar a mulher que dera tudo por ele e que agora estava passando necessidades em silêncio. Como poderia olhar nos olhos dela sabendo que, enquanto ele acumulava riquezas do outro lado do mundo, ela estava ali, humildemente pedindo comida aos vizinhos para sobreviver? A culpa era como um peso esmagador em seu peito, mas junto com ela crescia uma determinação que ele não sentia há muito tempo. Não era a determinação fria dos negócios, mas algo mais profundo, mais humano. Era a determinação de um filho que finalmente entendia o que realmente importava na vida. Caminhou em direção à porta da frente, cada passo ecoando como uma promessa silenciosa. Promessa de que, não importava o que tivesse acontecido, não importava quanto tempo havia perdido, ele encontraria uma forma de consertar tudo, porque algumas coisas na vida são mais valiosas que todo o dinheiro do mundo. E a mulher que o esperava do outro lado daquela porta era uma delas. Heitor permaneceu parado diante da porta por longos minutos, com a mão suspensa próxima à campainha. O som do arroz sendo lavado na pia da cozinha chegava até ele através das paredes finas da casa. Cada movimento que sua mãe fazia lá dentro era familiar, como uma música que ele havia esquecido que sabia. Finalmente tocou a campainha. O barulho da água parou abruptamente. Passos lentos se aproximaram da porta, e Heitor sentiu o coração acelerar quando ouviu a voz cautelosa de Dona Amélia perguntando quem era. "Sou eu, mãe, Heitor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, o som das trancas sendo abertas apressadamente, uma após a outra. A porta se abriu e ali estava ela, com os olhos arregalados de surpresa e alegria. "Meu filho!"
ela exclamou, e por um momento toda a fragilidade que Heitor havia observado de longe pareceu desaparecer. Que surpresa maravilhosa! Por que não me avisou que estava vindo? Antes que ele pudesse responder, Dona Amélia o puxou para dentro e o envolveu em um abraço apertado. Heitor foi tomado por uma onda de emoções ao sentir como ela havia emagrecido. Os braços que um dia pareciam capazes de carregar o mundo, agora eram frágeis contra suas costas. "Deixa eu te olhar direito", ela disse, afastando-se e segurando o rosto dele entre as mãos. "Está tão bonito, tão elegante. Esse terno deve ter custado uma fortuna. Estou tão orgulhosa do meu menino bem-sucedido." Heitor tentou sorrir, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. De perto podia ver melhor o quanto ela havia mudado. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas e havia uma fadiga em seu olhar que ele nunca havia notado antes. "Senta aqui na sala", ela disse, alisando nervosamente a blusa desbotada. "Vou fazer um café fresquinho para você. Deve estar cansado da viagem." "Não precisa se incomodar, mãe", Heitor conseguiu dizer, mas ela já estava se dirigindo para a cozinha. "Incomodar? Que isso? É festa ter meu filho em casa." Heitor se sentou no velho sofá da sala, o mesmo onde costumava fazer lição de casa enquanto ela costurava ao seu lado. Olhou ao redor e notou detalhes que o chocaram. A televisão era o mesmo modelo antigo de anos atrás, com a tela ligeiramente embaçada. As cortinas estavam desbotadas pelo sol e havia remendos discretos em alguns móveis que um dia foram novos. Pela janela, podia ver o quintal onde havia crescido. A árvore de manga continuava lá, mas agora havia apenas vasos pequenos com temperos onde antes existia uma horta abundante. Seu coração apertou ao perceber que até mesmo a pequena fonte de alimento que ela cultivava havia diminuído. "O açúcar acabou ontem", veio a voz dela da cozinha, tentando soar casual. "Mas o café está quentinho e fresquinho." Heitor fechou os olhos, sentindo a culpa se multiplicar. Açúcar. Algo tão simples, tão básico, e ela não tinha. Enquanto isso, ele havia gastado mais em uma única refeição na Europa do que ela provavelmente via em semanas. Dona Amélia voltou carregando uma bandeja com 2 xícaras de café e alguns biscoitos que pareciam ser caseiros. Sentou-se ao lado dele, com os olhos brilhando de felicidade. "Conta para mim dessa viagem", ela disse ansiosa. "Quero saber tudo. Fechou negócios importantes?" Heitor tomou um gole do café, forte e encorpado, exatamente como ela sempre fizera, e tentou encontrar palavras. Como poderia falar sobre luxo e sucesso para alguém que estava passando necessidades? "Foi produtiva", ele disse simplesmente. "Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa." Algo na expressão dela mudou, como se um alarme tivesse disparado em sua mente. "Pergunte, filho. Como você está financeiramente? Tem tudo o que precisa?" O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. "Estou ótima. Por que pergunta?" "Tenho tudo o que preciso, graças a Deus. Você não precisa se preocupar comigo, meu amor. Sei me virar muito bem sozinha." Heitor respirou fundo. Sabia que ela estava mentindo, mas também conhecia o orgulho dela. Dona Amélia sempre fora uma mulher de fibra, que enfrentava as dificuldades de cabeça erguida. "Mãe", ele disse suavemente, "eu vi." "Viu o quê?" "Vi você pedindo arroz emprestado para o seu Benedito." O silêncio que se instalou entre eles foi pesado como chumbo. Dona Amélia baixou a cabeça, suas mãos tremendo ligeiramente ao pousar a xícara na mesa. "Heitor, por que não me contou que estava passando dificuldades?" As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a cair. "Porque você tem sua vida para viver", ela sussurrou. "Trabalhou tanto para chegar onde chegou, não posso ser um fardo para você agora." "Um fardo?" Heitor sentiu a voz falhar.
Mãe, você nunca poderia ser um fardo para mim. Você é a razão de eu estar onde estou hoje. Você tem responsabilidades importantes agora, empresas para comandar, pessoas dependendo de você. E tenho uma mãe que me deu tudo na vida e que agora está passando necessidades enquanto eu nem percebo. A voz de Heitor saiu mais alta do que pretendia, carregada de emoção. Dona Amélia olhou para ele, surpresa com a intensidade de sua reação. Como isso aconteceu? Ele perguntou, mais suavemente agora. Me explica como chegou a essa situação. Ela suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Depois que você se mudou para trabalhar na capital, tentei continuar com a costura, mas as encomendas foram diminuindo. As pessoas começaram a comprar roupas prontas nas lojas grandes que abriram no centro comercial. Tentei me adaptar, mas... Heitor lembrou-se da habilidade extraordinária dela com a agulha e linha. As roupas que ela fazia eram verdadeiras obras de arte, mas ele havia estado tão ocupado construindo sua carreira que nunca pensara em como essas mudanças no mercado poderiam afetá-la. Tentei arrumar trabalho em outros lugares, ela continuou, mas você sabe como é difícil para alguém da minha idade conseguir emprego. E eu não queria te incomodar, porque sabia que você estava focado em coisas importantes. Coisas importantes? Heitor balançou a cabeça, sentindo a amargura da ironia. Que coisa pode ser mais importante que você? Seu futuro, filho. Sempre foi seu futuro. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ali estava a mulher que havia abdicado de tudo por ele, que havia transformado os próprios sonhos em combustível para os sonhos dele, e mesmo assim, em sua hora de necessidade, continuava priorizando o bem-estar do filho. Mãe, ele disse pegando as mãos dela entre as suas, me perdoa. Perdoar o quê? Por ter te abandonado. Por estar tão cego pelo sucesso que esqueci de cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Dona Amélia apertou as mãos dele. Você não me abandonou. Você está vivendo a vida que sempre sonhei para você. Mas que vida é essa se não inclui você? Que sucesso é esse se a pessoa que tornou tudo possível está aqui, passando dificuldades em silêncio? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de ambos. Heitor puxou a mãe para um abraço, sentindo todo o amor e toda a culpa se misturarem em seu peito. A partir de hoje, tudo vai mudar, ele sussurrou em seu ouvido. Prometo. E enquanto a abraçava, Heitor fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Descobriria exatamente como as coisas haviam chegado àquele ponto e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para devolver a dignidade e o conforto à mulher que dera origem a todos os seus sonhos. Na manhã seguinte, Heitor acordou cedo no quarto de sua adolescência. As paredes ainda exibiam alguns pôsteres desbotados, e a pequena escrivaninha, onde fizera tantas lições de casa, permanecia no mesmo lugar. Mas algo havia mudado profundamente dentro dele durante aquela noite mal dormida. Havia decidido que precisava entender completamente a situação de sua mãe antes de agir. Não seria apenas uma ajuda financeira temporária. Seria uma reconstrução completa da vida dela. Mas primeiro precisava conhecer todos os detalhes da história. Dona Amélia já estava na cozinha quando ele desceu, preparando o café da manhã com os poucos ingredientes que tinha. O cheiro familiar de café passado na hora trouxe memórias de manhãs felizes da infância, mas agora elas vinham acompanhadas de uma pontada de dor. Bom dia, meu amor! Ela disse, tentando esconder a vergonha do desjejum simples, apenas café e pão torrado. Dormiu bem? Dormi, mãe. Senta aqui comigo. Preciso conversar com você. Ela se sentou hesitante, como se pressentisse que a conversa seria profunda. Quero que me conte tudo, disse Heitor suavemente. Desde quando começaram as dificuldades, como tem se virado para pagar as contas, tudo. Não esconda nada de mim. Dona Amélia suspirou, olhando pela janela como se buscasse força nas árvores do quintal. Começou há alguns anos.
ela iniciou com voz baixa. Primeiro, a Confecções Esperança fechou as portas. Era minha maior cliente. Encomendava roupas para revender na loja deles. Quando fecharam, perdi quase metade da renda. Heitor lembrava vagamente dela mencionar aquela confecção em conversas telefônicas antigas. Mas na época estava tão envolvido com seus próprios negócios que não deu a devida atenção. Depois, a dona Conceição, que sempre me encomendava roupas para os netos, se mudou para morar com a filha em outra cidade. E assim foram indo, um cliente após o outro. Por que não tentou modernizar o negócio? Vender pela internet, por exemplo? O riso amargo dela cortou o coração de Heitor. Filho, eu mal sei mexer naquele celular que você me deu. Internet, computador, esse mundo novo passou longe de mim. Tentei pedir ajuda para alguns vizinhos mais jovens, mas todo mundo tem sua vida, suas corridas. Heitor percebeu como havia sido ingênuo. Claro que ela não conseguiria se adaptar sozinha às novas tecnologias. Ele deveria ter estado ali para ajudá-la na transição. E as contas da casa? Ele perguntou, temendo a resposta. Dona Amélia levantou-se e foi até uma gaveta antiga da cozinha, retirando uma lata de biscoitos velha. Dentro havia uma pilha de papéis organizados com cuidado. Aqui estão todas, ela disse, colocando os documentos na mesa. Consegui negociar algumas, parcelei outras. A conta de luz está em dia porque consegui um desconto na tarifa social. A água também, graças a Deus. Heitor pegou os papéis e sentiu o coração afundar. Havia parcelas atrasadas de cartão de crédito, medicamentos que ela precisava tomar regularmente e várias outras despesas que se acumulavam como uma bola de neve. Mãe, isso aqui mostra que você está devendo uma quantia considerável. Eu sei, ela sussurrou, mas tenho conseguido ir pagando aos poucos. Às vezes pego alguns trabalhos de limpeza em casas da região quando alguém me chama. Trabalhos de limpeza? A voz de Heitor saiu mais alta do que pretendia. Mãe, com a idade que você tem, subindo e descendo escadas, carregando peso. Heitor, trabalho honesto não humilha ninguém, ela disse com dignidade. Prefiro isso a pedir esmola ou passar necessidade sem fazer nada. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções. Sua mãe sempre fora uma guerreira, mas agora estava lutando uma batalha que ela não deveria estar enfrentando sozinha. Me mostra essas casas onde você trabalha. Para quê? Quero conhecer as pessoas que contratam você. Quero entender melhor sua rotina. Dona Amélia hesitou, mas acabou concordando. Depois do café da manhã, caminharam pelas ruas do bairro. Heitor observava tudo com olhos novos. As calçadas esburacadas, as casas que precisavam de reformas, a falta de investimento público que havia se agravado com o tempo. Ali é a casa da Dona Márcia. Ela apontou para uma residência de classe média. Ela me chama para fazer faxina pesada uma vez por semana. É muito boa para mim, sempre me oferece almoço e ainda me dá algumas roupas que não usa mais. Continuaram caminhando até chegarem a uma casa maior, com jardim bem cuidado e 2 carros na garagem. E essa é a casa da família Santana. Eles têm uma empresa de materiais de construção. Me chamam para limpar quando vão dar festas ou quando recebem visitas importantes. Foi então que Heitor viu uma mulher elegantemente vestida saindo da casa do Santana. Ela acenou para Dona Amélia com um sorriso que parecia mais condescendente do que amigável. Amélia, como vai? E esse jovem bonito ao seu lado? Bom dia, Dona Patrícia. Esse é meu filho Heitor, o empresário que eu sempre falo que você. Ah, o famoso filho bem-sucedido. Dona Patrícia olhou Heitor de cima a baixo, avaliando seu traje caro. Que bom que está visitando sua mãe. Ela trabalha muito bem, sabia? Muito dedicada, muito caprichosa. Uma verdadeira bênção ter alguém tão confiável para nos ajudar. O tom da mulher, embora cordial, carregava uma superioridade que fez o sangue de Heitor ferver. Ela falava de sua mãe como se fosse uma funcionária exemplar.
não reconhecendo a dignidade e a inteligência da mulher extraordinária que ela era. É mesmo, Heitor respondeu secamente. Minha mãe sempre foi uma pessoa excepcional em tudo que faz. Sem dúvida. Bem, preciso ir. Até logo, Amélia. Não esqueça que semana que vem temos aquela reunião de negócios em casa. Vou precisar que você dê um capricho especial na limpeza. Quando Dona Patrícia se afastou, Heitor sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Sua mãe, que um dia fora respeitada no bairro como uma costureira talentosa e uma mulher sábia, agora era vista principalmente como alguém que prestava serviços domésticos. Como você aguenta isso, mãe? Aguentar o quê? O jeito como ela falou de você. Como se você fosse menos do que é. Dona Amélia parou de caminhar e olhou para o filho com uma expressão serena. Heitor, trabalho digno não diminui ninguém. Dona Patrícia pode não perceber, mas quando limpo a casa dela, estou exercendo uma profissão honesta. O que me machuca não é o trabalho em si, mas... Ela parou como se não quisesse continuar. Mas o que, mãe? É que às vezes elas falam de você, ela sussurrou. Comentam entre si sobre como deve ser constrangedor ter uma mãe que trabalha como doméstica quando o filho é um empresário bem-sucedido. Dizem que se você realmente se importasse comigo, não deixaria eu passar por isso. As palavras atingiram Heitor como balas. Ele parou no meio da calçada, sentindo as pernas fracas. Elas falam isso? Não ligava para os comentários, mas confesso que às vezes doía. Porque eu sabia que elas tinham razão em uma coisa. Se eu tivesse sido corajosa o suficiente para te contar sobre minhas dificuldades, você jamais teria deixado as coisas chegarem a esse ponto. Heitor sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sua mãe havia enfrentado não apenas dificuldades financeiras, mas também o julgamento de pessoas que questionavam o caráter dele baseando-se na situação dela. Mãe, me desculpa. Me desculpa por ter deixado você passar por isso sozinha. Você não sabia, filho, e eu escolhi não contar. Mas eu deveria ter percebido, deveria ter estado mais presente. Dona Amélia segurou o rosto do filho entre as mãos, como fazia quando ele era criança. O importante é que você está aqui agora, e eu sei que meu menino vai encontrar uma forma de melhorar as coisas. Naquele momento, Heitor tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de sua mãe, mas também a sua própria. Não seria apenas uma ajuda financeira. Seria uma completa transformação. Ele devolveria a ela não apenas o conforto material, mas também a dignidade e o respeito que ela merecia. E as pessoas que haviam julgado tanto sua mãe quanto ele logo descobririam quem realmente era Dona Amélia e quem era o filho que ela havia criado. Heitor passou o resto do dia observando cada movimento de sua mãe, cada gesto que revelava anos de luta silenciosa. Quando ela pensava que ele não estava olhando, via suas mãos trêmulas, contando e recontando as poucas moedas que tinha na carteira, como se pudesse magicamente multiplicá-las através da força de vontade. À tarde, enquanto Dona Amélia descansava, ele decidiu fazer uma ligação que não conseguia mais adiar. Saiu para o quintal e discou o número de Rodrigo, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Heitor, como foi a viagem? Conseguiu fechar o contrato com a empresa alemã? Consegui, Rodrigo. Mas preciso te contar uma coisa. Estou na casa da minha mãe e descobri... A voz falhou. Como explicar para alguém que vivia em meio ao luxo corporativo a realidade que acabara de descobrir? Descobriu o quê? Aconteceu algo grave? Minha mãe está passando necessidades, Rodrigo. Sérias necessidades. E eu não sabia de nada. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Como assim? Você sempre fala dela com tanto carinho, sempre diz que ela está bem. Porque era isso que ela me contava. Ela escondeu tudo para não atrapalhar minha carreira. Heitor sentou-se no banco de madeira que ele mesmo havia ajudado a construir na adolescência. Estou descobrindo que enquanto eu estava fechando negócios milionários, ela estava pedindo comida emprestada para os vizinhos.
Meu Deus, Heitor! Mas agora você pode resolver isso, certo? Transferir uma quantia para ela, garantir que ela tenha tudo o que precisa. Não é só isso, Rodrigo. É mais complexo. Ela perdeu sua dignidade no processo. As pessoas do bairro falam pelas costas. Dizem que se eu realmente me importasse com ela, não deixaria isso acontecer. Mas você não sabia. Exatamente. E isso é o que mais me machuca. Como pude estar tão desconectado da vida da pessoa mais importante para mim? Depois da ligação, Heitor voltou para dentro da casa e encontrou sua mãe na cozinha, organizando os poucos mantimentos que tinham. Mãe, senta aqui comigo. Quero que você me conte sobre papai. O semblante dela se iluminou, como sempre acontecia quando falavam sobre seu falecido marido. Por que quer saber sobre ele agora? Porque preciso entender como vocês conseguiram me dar tudo o que precisei, mesmo com tão pouco. Quero entender de onde vem essa força que você tem. Dona Amélia sorriu suavemente e se sentou ao lado dele. Seu pai era um homem simples, mas tinha uma sabedoria especial. Trabalhava na oficina do Sr. Alberto como mecânico, mas sempre dizia que nosso verdadeiro trabalho era criar você para ser um homem de caráter. Heitor lembrava vagamente do pai, que morrera quando ele ainda era criança. Mas as histórias da mãe sempre mantiveram viva a memória daquele homem trabalhador. Ele ficava horas fazendo contas na mesa da cozinha. Ela continuou, calculando como guardar dinheiro para seus estudos. Abriu mão de muitas coisas para que pudéssemos investir em sua educação. Quando ficou doente e não podia mais trabalhar, me fez prometer que continuaria lutando pelos seus sonhos. E você cumpriu essa promessa. Tentei. Nos primeiros anos depois que ele morreu, foi muito difícil. Mas a costura me salvou. As mulheres do bairro começaram a me procurar e descobri que tinha talento para aquilo. Heitor se lembrou de como a casa sempre estava cheia de tecidos coloridos, máquinas de costura funcionando até tarde da noite, e sua mãe criando verdadeiras obras de arte com suas próprias mãos. Você chegou a ser conhecida na região toda, não foi? Era, sim. Tinha até uma lista de espera. As noivas vinham de outros bairros para encomendar vestidos comigo. Foi a época mais próspera da nossa vida. E quando isso começou a mudar, o brilho nos olhos dela se apagou um pouco. Quando você se formou na faculdade e conseguiu aquele primeiro emprego na capital. Eu estava tão orgulhosa, tão feliz. Meu menino finalmente estava realizando todos os sonhos que eu e seu pai tínhamos para você. Mas isso afetou seu trabalho? No início, não. Eu continuava costurando, mas confesso que ficava ansiosa esperando suas ligações, contando os dias para suas visitas. Aos poucos, comecei a recusar alguns trabalhos que me tomariam tempo demais para estar sempre disponível quando você ligasse ou viesse nos visitar. Heitor sentiu mais um peso se instalar em seu peito. Sem perceber, sua ausência havia começado a afetar a vida dela muito antes dos problemas financeiros começarem. E aí as encomendas foram diminuindo? Foram. Quando você começou a viajar a trabalho, eu me distraía mais, deixava alguns prazos passarem. As clientes foram perdendo a confiança, e quando percebi, estava perdendo meu lugar no mercado. Foi então que Heitor compreendeu a complexidade do que havia acontecido. Não era apenas uma questão de dinheiro ou de mudanças no mercado. Era sobre como sua ausência havia criado um vazio emocional em sua mãe que acabara afetando todos os aspectos da vida dela. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa que talvez seja difícil de responder. Pode perguntar. Você se arrepende de ter investido tanto em mim? De ter sacrificado sua própria estabilidade para me ver crescer? A pergunta foi seguida por um silêncio que pareceu eterno. Dona Amélia olhou profundamente nos olhos do filho antes de responder. Jamais, nem por um segundo. Heitor, ver você se tornar o homem que é hoje, ver seu sucesso, saber que conseguiu ir mais longe do que eu e seu pai jamais sonhamos, isso vale qualquer sacrifício. Mesmo passando necessidades,
porque eu sei que isso é temporário. Eu sei que meu filho tem um coração bom e que, quando soubesse da verdade, faria alguma coisa para ajudar. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Heitor. Mas e se eu não tivesse voltado? E se tivesse continuado tão cego pela vida que construí que nunca percebesse o que estava acontecendo? Mas você voltou, ela disse simplesmente. E agora está aqui, conhecendo toda a verdade. Isso é o que importa. Heitor abraçou sua mãe, sentindo o peso de todos os anos perdidos, de todas as oportunidades desperdiçadas de estar presente em sua vida. Prometo que vou consertar tudo, ele sussurrou. Não apenas financeiramente, mas tudo. Vou devolver a você a vida que merece ter. Você já fez isso, filho. Só de estar aqui, de se importar, de querer entender, você já me devolveu o que há de mais importante. Naquela noite, Heitor ficou acordado, planejando não apenas como resolveria os problemas imediatos de sua mãe, mas como reconstruiria a relação deles e como garantiria que ela nunca mais se sentisse sozinha ou desamparada. Mas havia uma pergunta que ainda o assombrava. Seria possível recuperar todo o tempo perdido? Seria possível fazer com que ela se sentisse verdadeiramente valorizada depois de anos se sacrificando em silêncio? A resposta viria nos próximos dias, quando ele colocaria em ação o plano mais importante de toda a sua vida empresarial. O plano para devolver a dignidade e a felicidade à mulher que havia tornado tudo possível. Nos dias seguintes, o silêncio virou movimento. Alguns dias depois, Heitor acordou antes do amanhecer com uma determinação que há muito tempo não sentia. Vestiu-se com roupas simples que encontrou no armário de sua adolescência e saiu de casa enquanto Dona Amélia ainda dormia. Tinha um plano que começaria naquele exato momento. Dirigiu-se ao centro comercial do bairro, onde sabia que encontraria informações. O pequeno bar do Joaquim já estava aberto, servindo café da manhã para os trabalhadores que começavam cedo. Pediu um café e se sentou próximo ao balcão, onde sempre se concentravam as conversas mais reveladoras do bairro. Essa família Santana está cada vez mais metida, dizia um homem de meia idade. Agora estão querendo comprar mais casas na nossa rua para alugar caro para gente de fora. E a Patrícia nem disfarça mais a prepotência, completou uma senhora. Ontem mesmo vi ela tratando a pobrezinha da Amélia como se fosse nada. Aquela mulher que criou um filho tão bem-sucedido, imagina só. Heitor quase se engasgou com o café. Elas estavam falando de sua mãe. Pois é, coitada da Amélia. O filho dela deve ganhar uma fortuna, mas parece que esqueceu da mãe. Dizem que ela está passando necessidades. Não acredito nisso, disse uma terceira voz. Aquele menino sempre foi bom. Deve ter alguma explicação. A Amélia nunca foi de falar mal de ninguém, muito menos do próprio filho. Pode ser, mas os fatos falam por si. Mulher da idade dela, limpando casa dos outros, enquanto o filho anda de carro importado. Heitor se levantou abruptamente, deixando o dinheiro na mesa, e saiu do bar com o peito em chamas. Não só sua mãe estava sendo humilhada, como ele também estava sendo julgado por pessoas que não conheciam a verdade. Pior ainda, os comentários não eram apenas maldosos, eram estratégicos. Alguém estava plantando essas informações deliberadamente. Decidiu que precisava de mais dados antes de agir. Dirigiu-se ao cartório de registro de imóveis da cidade, onde sabia que encontraria informações públicas sobre as movimentações imobiliárias recentes. Após 2 horas de pesquisa meticulosa, o quebra-cabeça começou a se formar. A família Santana não estava apenas especulando no bairro, eles tinham um plano sistemático. Nos últimos 2 anos, haviam adquirido 7 propriedades na região, todas por valores muito abaixo do mercado, e todas de pessoas idosas ou em dificuldades financeiras. Mas havia algo mais perturbador. A casa de sua mãe estava marcada em vermelho,
nos documentos que conseguiu fotografar discretamente. Ela era o próximo alvo. Heitor sentiu uma fúria gelada percorrer suas veias. Eles não estavam apenas explorando sua mãe como trabalhadora doméstica, estavam preparando o terreno para tomar sua casa também. Ligou para Rodrigo de dentro do carro, estacionado em frente ao cartório. Preciso que você faça algumas verificações sobre uma empresa chamada Construtora Horizonte. Quero saber tudo sobre a situação financeira deles, os contratos públicos, histórico de processos, tudo. Algum problema específico? Digamos que descobri que algumas pessoas precisam aprender sobre respeito e sobre as consequências de mexer com quem não devem. Entendi o recado. Te mando um relatório completo ainda hoje. Enquanto aguardava as informações de Rodrigo, Heitor decidiu fazer uma visita inesperada. Dirigiu-se até a sede da construtora Horizonte, um prédio modesto, mas bem localizado no centro da cidade. A fachada ostentava placas douradas com os nomes dos sócios, tentando passar uma imagem de sucesso que os números financeiros não sustentavam. Entrou se passando por um potencial cliente interessado em investimentos imobiliários. A recepcionista, uma jovem que não devia ter mais de 20 anos, o atendeu com simpatia exagerada assim que viu seu traje executivo caro e o relógio suíço que usava. Gostaria de falar com o responsável pelos novos empreendimentos, disse ele, adotando um sotaque ligeiramente diferente para disfarçar a origem local. Claro, vou chamar o senhor Adrian. Ele é sócio proprietário e cuida pessoalmente dos investidores mais importantes. Em poucos minutos, foi conduzido até uma sala decorada com móveis que tentavam impressionar, mas que qualquer olho treinado identificaria como imitações baratas. Um homem de meia-idade, com barriga proeminente e sorriso forçado que não alcançava os olhos, se apresentou como Adrian Santana. Em que posso ajudar o senhor? Tenho entendido que há interesse em investimentos na nossa região. Exato. Estou interessado em investir em imóveis na região do bairro das Flores. Ouvi dizer que vocês estão desenvolvendo projetos interessantes por lá. Tenho capital disponível e busco oportunidades de alto retorno. Os olhos de Adrian brilharam com uma ganância que era quase palpável. Ah, sim, está falando com a pessoa certa. Estamos adquirindo várias propriedades naquela área. É um bairro com potencial de valorização extraordinário. As casas antigas estão sendo vendidas por preços excelentes, muito abaixo do valor real de mercado. E os moradores antigos? Eles estão colaborando com os planos de modernização? Adrian deu uma risada que irritou profundamente Heitor. Era o tipo de riso que demonstrava desprezo pelos menos favorecidos. Olha, vou ser franco com você. Alguns resistem no início, principalmente os mais velhos, que têm apego sentimental às casas antigas. Mas todo mundo tem seu preço, não é mesmo? Especialmente pessoas simples, que não entendem o verdadeiro valor do progresso econômico. Temos nossas maneiras de convencer sempre dentro da legalidade, é claro. Que tipo de maneiras? Adrian se inclinou para a frente como se estivesse compartilhando um segredo comercial valioso. Bem, quando você oferece trabalho para pessoas necessitadas, quando você se torna uma fonte de renda para elas, naturalmente elas se tornam mais, digamos, flexíveis nas futuras negociações. É um benefício mútuo. Elas precisam do dinheiro, nós precisamos das propriedades. Todo mundo ganha. Heitor compreendeu imediatamente a estratégia perversa. Eles estavam usando o desespero de pessoas como sua mãe para criar dependência, e depois usariam essa dependência como alavanca para pressionar pela venda das propriedades por valores irrisórios. Interessante estratégia de negócios, disse Heitor, controlando toda a raiva que fervia dentro dele como lava prestes a explodir. Exato! É isso que diferencia empresários visionários de simples especuladores. Por exemplo, temos uma senhora que trabalha para minha esposa.
dona de uma casa em localização privilegiada, bem no centro da área que queremos desenvolver. Claro que ainda não fizemos uma proposta formal, mas quando o momento certo chegar, tenho certeza de que ela será razoável. Pessoas na situação dela geralmente são. Heitor sabia exatamente de quem ele estava falando, e o desprezo na voz de Adrian fez seu sangue ferver. O senhor é realmente um empresário visionário, disse, forçando um sorriso que doía nos músculos faciais. Poderia me dar seu cartão? Gostaria de pensar na proposta e entrar em contato em breve com uma resposta definitiva. Adrian entregou o cartão com entusiasmo exagerado, já calculando mentalmente a comissão que ganharia. Espero ansioso pelo nosso negócio, senhor. Silva, mentiu Heitor. Eduardo Silva, e pode ter certeza de que muito em breve teremos uma conversa mais detalhada sobre seus métodos de negociação. Ao sair da construtora, Heitor precisou fazer um esforço consciente para controlar os próprios passos. Estava fervendo de indignação. Não apenas descobrira que sua mãe estava sendo usada como peça em um jogo cruel de manipulação imobiliária, como também que havia um plano específico para eventualmente tirá-la da casa onde construíra toda a sua vida. Seu telefone tocou antes mesmo de chegar ao carro. Era Rodrigo. Heitor, você não vai acreditar no que descobri sobre essa construtora Horizonte. Me conta tudo. Primeiro, eles estão com sérios problemas financeiros. Devem uma quantia substancial para fornecedores e têm vários processos trabalhistas em andamento. A empresa está tecnicamente insolvente há pelo menos 6 meses. Continue. Segundo, há uma investigação em curso da Receita Federal sobre irregularidades em licitações públicas. Aparentemente, eles apresentaram documentação falsificada em pelo menos 3 concorrências nos últimos 2 anos. E terceiro, o mais interessante, eles têm um empréstimo em atraso com o Banco Regional no valor de 4 milhões de reais. Se não quitarem até o final do mês, entram automaticamente em processo de falência. Heitor sorriu pela primeira vez em dias, mas não era um sorriso de alívio. Era o sorriso de alguém que finalmente enxergou a brecha do sistema e não ia mais permitir que sua mãe fosse humilhada. Rodrigo, preciso que você verifique uma coisa adicional. Quero saber se existe alguma conexão entre as propriedades que eles estão adquirindo no bairro das Flores e algum projeto de desenvolvimento urbano aprovado pela prefeitura. Você suspeita de algum esquema maior? Suspeito que eles estão vendendo uma ilusão de valorização imobiliária para conseguir empréstimos que usam para comprar mais propriedades, criando um ciclo que vai implodir em breve. E quando implodir, muita gente inocente vai se machucar. Entendi. Vou investigar e te retorno em 2 horas. Heitor desligou o telefone e permaneceu sentado no carro por alguns minutos, organizando os pensamentos. Não era apenas uma questão de defender sua mãe, embora isso fosse prioridade absoluta. Era sobre proteger todo o bairro de pessoas que estavam sendo sistematicamente exploradas por exploradores financeiros. Decidiu que era hora de uma investigação mais profunda. Dirigiu-se de volta ao bairro, mas desta vez com um objetivo específico: conversar com outros moradores que haviam vendido propriedades para o Santana. A primeira parada foi na casa onde morava seu Genésio, um homem idoso que conhecia desde criança. A propriedade, agora, exibia uma placa vendida, mas conseguiu localizar o antigo morador 2 casas adiante, onde estava morando com a filha. Seu Genésio, não esperava encontrá-lo por aqui. Heitor, meu menino, como você cresceu! Soube que virou um empresário importante. O senhor vendeu sua casa? O rosto do idoso se entristeceu imediatamente. Vendi sim, não queria, mas a situação ficou difícil. Minha aposentadoria não cobria mais as despesas e apareceram esses compradores oferecendo dinheiro à vista. Os Santana? Isso mesmo. Pareciam pessoas boas, disseram que iam ajudar a modernizar o bairro. Ofereceram um valor que parecia justo na época.
E como se sente agora? Seu Genésio suspirou profundamente. Arrependido. O dinheiro acabou mais rápido do que imaginava. E agora descobri que minha casa valia muito mais do que me pagaram. Mas o que está feito, está feito. Mas como descobriu que valia mais? Um corretor passou aqui semana passada avaliando as casas da região. Disse que com a nova rodovia que vai passar próximo daqui, o bairro vai se valorizar muito. Aí eu entendi que fui enganado. Heitor sentiu mais uma peça do quebra-cabeça se encaixar. Os Santana tinham informação privilegiada sobre desenvolvimento urbano futuro e estavam usando essa vantagem para comprar propriedades por uma fração do valor que teriam em poucos meses. Seu Genésio, o senhor assinou algum documento além da escritura de venda? Assinei sim. Um papel que eles disseram que era para garantir que, se eu quisesse voltar a morar no bairro, teria preferência nos apartamentos que eles vão construir. O senhor ainda tem cópia desse documento? Tenho sim, guardado com minha filha. Por quê? Há algum problema? Talvez. Seria possível dar uma olhada? Minutos depois, Heitor estava analisando um contrato que fez seu sangue ferver novamente. O documento não dava direito preferencial algum. Na verdade, era uma cláusula que proibia seu Genésio de questionar legalmente a venda ou de reivindicar qualquer diferença de valor futuro. Seu Genésio, esse documento não é o que eles disseram que era. Na verdade, ele tira seus direitos em vez de garantir algo. O rosto do idoso ficou pálido. Como assim? Eles enganaram o senhor. E provavelmente enganaram outras pessoas também. Heitor tirou seu cartão pessoal do bolso. Quero que o senhor guarde isso. Vou resolver essa situação. E quando resolver, vou garantir que todos os prejudicados sejam compensados adequadamente. Mas como? Eu já assinei tudo. Confie em mim, seu Genésio. Existem maneiras legais de desfazer negócios baseados em enganação. Ao sair da casa de seu Genésio, Heitor já tinha informações suficientes para começar a agir. Mas havia uma última verificação que precisava fazer antes de colocar seu plano em movimento. Ligou para Marcos, seu advogado especialista em direito empresarial e imobiliário. Marcos, preciso de uma consultoria urgente sobre um caso de possível fraude imobiliária. Estou ouvindo. Heitor relatou rapidamente toda a situação. Os contratos enganosos, a manipulação de idosos, a especulação baseada em informação privilegiada e a situação específica de sua mãe. Heitor, isso que você está descrevendo configura pelo menos 3 crimes diferentes. Estelionato, formação de cartel para manipulação de preços e abuso de vulnerabilidade social. Se conseguirmos provas documentais, podemos não apenas anular todos os contratos, como também buscar indenizações substanciais. Que tipo de provas precisamos? Documentos que comprovem que eles sabiam da valorização futura quando fizeram as ofertas. Testemunhas de que prometeram coisas que não estavam nos contratos, e qualquer evidência de que usaram a condição de vulnerabilidade dos vendedores como estratégia. Tenho quase tudo isso, e posso conseguir o resto. Então vamos à luta, meu amigo, e desta vez vamos garantir que justiça seja feita. Heitor desligou o telefone, sentindo que as peças da sua ação finalmente estavam se alinhando. Não seria apenas uma justiça pessoal, seria uma operação de justiça social que protegeria sua mãe e corrigiria uma injustiça sistemática que estava prejudicando pessoas inocentes. Voltou para casa no final da tarde e encontrou Dona Amélia preparando o jantar com os poucos ingredientes que tinha. Ela o recebeu com o sorriso de sempre, mas ele podia ver o cansaço acumulado em cada movimento dela. Como foi seu dia, filho? Muito produtivo, mãe. Muito revelador. Durante o jantar, Heitor foi cuidadoso para não demonstrar suas descobertas, mas observava cada gesto de Dona Amélia, cada sinal de preocupação que ela tentava esconder,
cada momento em que ela olhava pela janela para o quintal onde construíra toda sua história. Mãe, me fala uma coisa. A dona Patrícia já comentou alguma vez sobre sua casa? Sobre o futuro do bairro? Dona Amélia pareceu surpresa com a pergunta. Às vezes ela comenta que o bairro está mudando, que as casas antigas vão dar lugar a prédios modernos. Disse que pessoas da minha idade deveriam pensar em se mudar para lugares mais apropriados, com menos escadas, sabe? E você? Já pensou em se mudar? Heitor, esta casa guarda toda a nossa história. Aqui você deu seus primeiros passos. Aqui seu pai construiu cada cantinho com amor. Aqui cultivamos nossos sonhos. Não pensaria em me mudar, nem que me oferecessem uma fortuna. Perfeito. Heitor agora sabia exatamente o que defender e contra quem lutar. Mãe, quero que você me faça uma promessa. Que promessa? Se alguém vier aqui oferecendo dinheiro pela casa ou falando sobre mudança, você me liga antes de tomar qualquer decisão. Promete? Prometo, filho. Mas por que está perguntando isso? Porque às vezes pessoas aproveitam da bondade dos outros para se beneficiar, e eu não vou permitir que isso aconteça com você. Naquela noite, Heitor ficou acordado até tarde, finalizando os detalhes do plano que mudaria não apenas a vida de sua mãe, mas de todo o bairro. Não seria apenas uma defesa, seria um contra-ataque tão bem orquestrado que os Santana se lembrariam para sempre do dia em que decidiram encostar na pessoa errada. Porque às vezes, para proteger quem amamos, precisamos ser firmes. Heitor decidiu que seria exatamente isso, a barreira final de quem tentava prejudicar sua família. Após algumas semanas de investigação e articulação jurídica, Heitor acordou antes do amanhecer, com 3 telefonemas já aguardando retorno. A construtora Horizonte não apenas estava falida, como também havia forjado documentos para conseguir empréstimos fraudulentos. Pior ainda, eles tinham usado informações privilegiadas sobre o novo projeto de rodovia para especular no bairro, algo que configurava crime contra a economia popular. Mas a descoberta mais chocante veio no segundo telefonema. Rodrigo havia descoberto que a própria empresa de Heitor havia sido convidada para participar da licitação do projeto de desenvolvimento urbano da região, o mesmo projeto que os Santana estavam usando para enganar os moradores. Heitor, você não vai acreditar nisso, disse Rodrigo. A prefeitura quer sua empresa para comandar a revitalização completa do bairro das Flores. O projeto está orçado em 50 milhões de reais e inclui construção de unidades habitacionais para a relocação dos moradores atuais. Relocação? Isso mesmo. Mas aqui está o detalhe interessante. O projeto prevê que todos os moradores originais tenham direito a apartamentos novos sem custo adicional, além de compensação financeira pelo transtorno. É exatamente o oposto do que os Santana estão fazendo. Heitor sorriu. A ironia era perfeita. Enquanto os Santana enganavam pessoas para roubar suas propriedades, a prefeitura estava preparando um projeto que protegeria essas mesmas pessoas e ainda lhes daria melhores condições de vida. Rodrigo, aceite a licitação imediatamente e quero que você prepare uma equipe para ir ao bairro das Flores hoje mesmo. Vamos começar o levantamento das propriedades e conversar com cada morador pessoalmente. Vai ser um prazer expor esse jogo sujo, respondeu Rodrigo, que havia compreendido perfeitamente o que estava em jogo. O terceiro telefonema veio do Ministério Público. O promotor Henrique Mendonça, que Heitor conhecia de outros casos empresariais, tinha novidades devastadoras sobre os Santana. Heitor, sua denúncia abriu uma caixa de Pandora. Descobrimos que eles têm um esquema muito maior do que imaginávamos. Estão repetindo o mesmo golpe em 3 bairros diferentes, sempre usando informação privilegiada sobre projetos urbanos futuros. Quantas famílias foram prejudicadas? Pelo menos 42 até agora, e o valor total dos prejuízos passa dos 2 milhões de reais. Estamos preparando uma operação para os próximos dias e gostaríamos que você estivesse presente como testemunha. Vou estar lá.
Heitor desligou o telefone e olhou pela janela do seu antigo quarto. Podia ver sua mãe no quintal, regando as plantas como fazia todas as manhãs há décadas. Ela não fazia ideia de que em poucas horas sua vida mudaria completamente. Não apenas por causa do dinheiro que ele estava prestes a lhe dar, mas porque finalmente teria a dignidade e o respeito que sempre mereceu. Vestiu seu melhor terno. Não as roupas casuais dos últimos dias, mas o uniforme de luta que usava nas reuniões mais importantes. Hoje, Heitor Silva Monteiro, o empresário milionário, voltaria oficialmente à ativa para defender sua família. Mas primeiro, uma parada especial que vinha planejando desde a noite anterior. Alguns dias depois, dirigiu-se a São Paulo para uma das joalherias mais exclusivas da capital. Lá, escolheu peças simples e simbólicas, não para ostentar, mas para devolver à mãe o que a vida havia tirado. Mas as joias eram apenas símbolos. O presente real estava na pasta que carregava, escrituras de 3 propriedades em bairros nobres da região, incluindo uma mansão com jardim que lembraria sua mãe, da época em que ela cultivava flores em abundância. Voltando à cidade natal, decidiu fazer uma parada estratégica antes de ir para casa. Estacionou em frente à construtora Horizonte e entrou como se fosse a coisa mais natural do mundo. A mesma recepcionista o reconheceu imediatamente. Senhor Silva, que bom vê-lo novamente. O senhor Adrian está esperando sua resposta sobre o investimento. Perfeito. Gostaria de falar com ele imediatamente. Minutos depois, estava novamente na sala de Adrian Santana, que o recebeu com entusiasmo mal disfarçado. Senhor Silva, espero que tenha boas notícias sobre nossa parceria. Heitor se sentou calmamente e tirou alguns documentos da pasta. Na verdade, tenho notícias excelentes, senhor Santana. Mas primeiro, gostaria de esclarecer alguns pontos sobre seus métodos de negociação. A expressão de Adrian mudou ligeiramente. Como assim? Bem, durante minha análise do investimento, descobri informações muito interessantes sobre sua empresa. Por exemplo, o fato de que vocês estão tecnicamente falidos há 6 meses. O rosto de Adrian perdeu a cor. Isso não procede. Também descobri, continuou Heitor implacavelmente, que vocês têm usado informação privilegiada sobre projetos públicos para enganar moradores idosos, fazendo-os vender propriedades por valores muito abaixo do mercado. Adrian começou a suar visivelmente. Senhor Silva, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido algum. Há fraude, estelionato e formação de cartel. E sabe qual é a parte mais interessante? Heitor se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos de Adrian. A senhora que trabalha para sua esposa, aquela que vocês planejavam pressionar para vender a casa, ela é minha mãe. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Adrian abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar palavras. Isso mesmo, continuou Heitor. Dona Amélia, a mulher que vocês tratavam como empregada descartável, é minha mãe, e eu sou Heitor Silva Monteiro, dono da Silva Construções e Desenvolvimento Urbano. O nome da empresa atingiu Adrian como um tiro. Todos no setor conheciam a Silva Construções, uma das maiores empresas de desenvolvimento urbano do país. Meu Deus, sussurrou Adrian. E sabe o que é ainda mais interessante? Minha empresa acabou de ganhar a licitação oficial para o projeto de revitalização do bairro das Flores. O projeto real, legal, que protege os moradores em vez de roubá-los. Adrian estava tremendo agora. Senhor Heitor, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Em menos de 1 hora, o Ministério Público estará aqui com mandados de busca e apreensão. Você e sua família serão indiciados por estelionato, fraude e crimes contra a economia popular. Pelo amor de Deus, podemos conversar, podemos chegar a um acordo. Heitor se levantou, ajustando o paletó. Sabe qual é a diferença entre você e eu, Santana? Você usa a necessidade das pessoas para roubá-las. Eu uso meu sucesso para protegê-las.
Dirigiu-se para a porta, mas parou antes de sair. Ah, e uma última coisa. Minha mãe não vai mais trabalhar para sua esposa. Na verdade, ela não vai mais trabalhar para ninguém, porque agora tem todas as condições que sempre mereceu ter. Saiu deixando Adrian sozinho na sala, destruído e aterrorizado. Sua próxima parada foi a casa de Dona Patrícia. Tocou a campainha e esperou, saboreando antecipadamente o momento que estava por vir. Dona Patrícia abriu a porta e sua expressão passou por várias fases. Surpresa, confusão e então um sorriso forçado quando o reconheceu. Heitor, que surpresa vê-lo aqui. Entre, por favor. Obrigado, Dona Patrícia. Vim tratar de assuntos relacionados aos serviços que minha mãe presta para a senhora. Ah, sim, Amélia é uma bênção. Trabalha muito bem, muito dedicada. Uma pessoa muito especial. Que bom ouvir isso. Porque estou aqui para informar que os serviços da minha mãe não serão mais necessários. A máscara de cordialidade de Dona Patrícia começou a escorregar. Entendo. Bem, sem problemas. Embora seja uma pena, Amélia precisará encontrar outras fontes de renda. Na verdade, disse Heitor calmamente, tirando um envelope da pasta, minha mãe não precisará mais trabalhar para ninguém. Nunca mais. Como assim? Aqui estão documentos e investimentos que garantem a segurança e o conforto da minha mãe. Ela não vai mais depender de ninguém. Dona Patrícia ficou boquiaberta, tentando processar a informação. Além disso, continuou Heitor, contratei uma equipe completa de funcionários para cuidar dela. Motorista particular, governanta, cozinheira, jardineiro. Ela nunca mais precisará fazer qualquer tipo de trabalho doméstico. A mulher estava pálida agora. Ah, e já que estamos falando de propriedades, disse Heitor casualmente, tenho informações interessantes sobre os negócios imobiliários do seu marido. Que tipo de informações? Do tipo que resulta em prisão por estelionato e fraude. O Ministério Público está neste momento preparando os mandados de prisão para ele e todos os envolvidos no esquema de roubo de propriedades de idosos. Dona Patrícia se deixou cair em uma cadeira. Nós não sabíamos. Não sabiam que estavam roubando pessoas vulneráveis? Ou não sabiam que uma das pessoas que humilhavam era a mãe de alguém com poder para destruí-los? Por favor, deve haver algum mal-entendido. Heitor se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dela. Dona Patrícia, durante anos a senhora tratou minha mãe como se ela fosse inferior. Fazia comentários sobre como era constrangedor para mim ter uma mãe que trabalhava como doméstica. Ria dela pelas costas, julgava tanto ela quanto eu, sem conhecer nossa história. A mulher começou a chorar. Nós nunca quisemos ofender. Ofender? A senhora e seu marido não apenas ofenderam, como planejavam roubar a casa dela. A casa onde ela construiu toda a sua vida, onde criou o filho que vocês tanto julgavam. Heitor se levantou, ajustando novamente o paletó. Mas sabe de uma coisa? Agradeço pelos comentários maldosos, pela humilhação, pelo desprezo, porque foi isso que me fez perceber como estava sendo negligente com a pessoa mais importante da minha vida. O que vai acontecer conosco? Isso depende da justiça agora. Meu papel era apenas garantir que minha mãe estivesse protegida. Missão cumprida. Dirigiu-se para a porta, mas parou novamente antes de sair. Ah, Dona Patrícia, da próxima vez que a senhora quiser julgar o caráter de alguém baseando-se nas aparências, talvez seja melhor ter certeza de que conhece toda a história primeiro. Saiu deixando a mulher destroçada na sala. Sua parada seguinte foi na casa de Dona Márcia, a única pessoa para quem sua mãe trabalhava que a tratava com dignidade e respeito. Heitor, que alegria te ver! Disse Dona Márcia genuinamente feliz ao abrir a porta. Entre, Amélia fala tanto de você, está sempre dizendo como tem orgulho do filho bem-sucedido. Dona Márcia, vim conversar sobre o trabalho da minha mãe. O rosto dela se encheu de preocupação.
Espero que não seja nada grave. Amélia é uma pessoa maravilhosa, sempre me ajudou muito e eu procuro retribuir da melhor forma possível. Exatamente por isso que estou aqui. A senhora sempre tratou minha mãe com respeito, carinho e dignidade. Sempre a viu como a pessoa extraordinária que ela é, não apenas como uma empregada. Mas é claro, Amélia é uma mulher sábia, inteligente, com experiências de vida que eu admiro muito. Por isso, quero que saiba que ela não precisará mais trabalhar. Mas se a senhora quiser manter contato como amiga, tenho certeza de que ela ficaria muito feliz. Oh, que notícia maravilhosa! Sempre pensei que uma mulher como Amélia merecia muito mais do que a vida estava oferecendo para ela. A senhora é uma pessoa especial, dona Márcia. Minha mãe teve sorte de conhecê-la, e eu gostaria de retribuir sua bondade. Heitor, isso é muito generoso, mas não posso aceitar. Pode sim, e deve. Pessoas boas merecem ser recompensadas por sua bondade. Depois dessas visitas transformadoras, Heitor finalmente voltou para casa. Encontrou sua mãe no quintal, cuidando dos poucos vasos de plantas que conseguia manter com os recursos limitados que tinha. Mãe, precisa parar com isso e vir aqui. Tenho algumas surpresas para você. Dona Amélia limpou as mãos no avental e se aproximou com curiosidade. Que surpresas! Heitor guiou-a até a sala e a fez sentar no sofá. Primeiro tirou a caixinha com o colar de esmeraldas. Isso é para você, para substituir todas as joias que vendeu ao longo dos anos para garantir minha educação. Os olhos de Dona Amélia se encheram de lágrimas quando viu o colar. Heitor, é lindo demais, mas deve ter custado uma fortuna. Mãe, você vendeu suas joias para comprar meus livros da faculdade, vendeu seus anéis para pagar minha formatura, vendeu até mesmo a aliança de casamento do papai quando precisei de dinheiro para o primeiro estágio. Agora é minha vez de te dar joias. Colocou o colar delicadamente em seu pescoço, depois lhe entregou o anel e o broche. E estes são para que você nunca mais precise vender nada, para que você tenha sempre algo bonito para usar e se sentir especial. Dona Amélia chorava copiosamente agora. Filho, isso é maravilhoso demais. Mas isso é apenas o começo, mãe. Heitor lhe entregou então o primeiro envelope com as escrituras. Essas são suas. 3 casas em bairros diferentes. Pode escolher onde quer viver. Pode alternar entre elas, ou pode ficar aqui mesmo e usar as outras como investimento. Dona Amélia abriu o envelope com mãos trêmulas e, quando viu os documentos, começou a chorar de uma forma que Heitor nunca havia visto. Filho, isso é impossível, é muito dinheiro. Não é impossível, mãe. É justo. É o que você sempre mereceu ter. Pegou outro papel da pasta. E isso aqui estabelece uma renda mensal vitalícia para você. 15 mil reais por mês, todo mês, pelo resto da sua vida. 15 mil reais? Dona Amélia mal conseguia falar. Isso mesmo. Nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Nunca mais precisará trabalhar para ninguém. Nunca mais precisará pedir nada emprestado. Mas, Heitor, e se você precisar desse dinheiro para seus negócios? E se algo acontecer com sua empresa? Heitor riu, abraçando sua mãe com toda a força que tinha. Mãe, eu posso cuidar de você com tranquilidade. O importante é que você nunca mais passe por isso. Dona Amélia alternava entre risos e lágrimas. Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo. Acredite. Mas tem mais. Heitor se levantou e se ajoelhou na frente de sua mãe, pegando as mãos dela entre as suas, como havia feito tantas vezes na infância, quando queria pedir desculpas por alguma travessura. Quero que você me perdoe, mãe. Perdoe por ter estado ausente quando você mais precisava. Perdoe por não ter percebido suas dificuldades. Perdoe por deixar outras pessoas julgarem e humilharem você. Não há nada para perdoar, filho. Assim, mas prometo que a partir de hoje tudo será diferente. Vou transferir a sede da minha empresa para cá. Vou construir um escritório no centro da cidade para ficar sempre perto de você.
Nunca mais vou deixar você se sentir sozinha ou desamparada. As lágrimas agora corriam pelo rosto de ambos sem qualquer controle. E uma última coisa, disse Heitor, enxugando os próprios olhos. Você não trabalhará mais para ninguém. Na verdade, contratei uma equipe completa para cuidar de você. Como assim? Uma equipe vai te apoiar no dia a dia para você descansar e viver em paz. Filho, isso é loucura. Não é loucura, mãe. É amor, é gratidão, é justiça. Naquela tarde, mãe e filho passaram horas conversando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando juntos como não faziam há muitos anos. Dona Amélia ainda não conseguia acreditar completamente na transformação de sua vida, mas havia uma paz e uma alegria em seus olhos que Heitor não via há décadas. Sabe o que mais me deixa feliz nisso tudo? Ela disse enquanto admirava o colar no espelho. O quê? Não é o dinheiro, não são as casas, não são as joias. É saber que criei um filho com um coração bom. É saber que você se tornou exatamente o homem que eu e seu pai sonhávamos que você fosse. Heitor abraçou sua mãe, sentindo todo o amor e toda a gratidão que havia acumulado ao longo dos anos. Eu sou quem sou porque tive você como mãe. E agora, finalmente, você vai ter a vida que sempre mereceu ter. Naquela noite, quando Dona Amélia já havia adormecido com o colar ainda no pescoço, Heitor recebeu uma ligação do Ministério Público confirmando que os Santana haviam sido presos e que todas as famílias prejudicadas seriam compensadas integralmente. Pela primeira vez em muitos anos, Heitor dormiu verdadeiramente em paz, sabendo que havia cumprido a promessa mais importante de sua vida: proteger e honrar a mulher que dera tudo por ele. E no dia seguinte, quando Dona Amélia acordou em sua nova realidade, descobriria que seu filho havia feito muito mais do que apenas mudar sua situação financeira. Ele havia devolvido a ela a dignidade, o respeito e a felicidade que sempre mereceu ter.